E Brasília tá pegando fogo nesse dia de hoje, gente, tá? Acabou de ser confirmada aqui notícia de prisão. Atenção, atenção, notícia urgentíssima. Acaba de sair uma notícia bombástica sobre prisão. E calmem, gente, tá? Essa prisão, eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito. Notícia que abalou as estruturas da República de Brasília nesse dia de hoje. Abalou as estruturas de Brasília, gente, tá? Da política brasileira. Prisão, gente, tá? Acabou de sair notícia sobre prisão. E essa prisão, podem ficar tranquilos, porque eu sei que todos vocês vão gostar muito dessa notícia, gente, tá? Outra bomba que acabou de explodir. Gente do céu, em meio a tantas denúncias feitas pelo Eduardo Telhaferro na Câmara, os vídeos que ele vem postando, documentos que ele enviou para os Estados Unidos, para jornalistas. Pois bem, gente, depois de tanta denúncia, um juiz auxiliar de Alexandre de Moraes acaba de deixar o gabinete. Juiz auxiliar que, inclusive, acabou de ser sancionado pelo governo Donald Trump, tá? Acho que não aguentou a pressão, a forte pressão. Juiz auxiliar de Alexandre de Moraes acaba de deixar o cargo, acaba de deixar o gabinete. Não aguentou a pressão, pediu para sair e é uma bomba, gente, tá? Juiz auxiliar acaba de abandonar Alexandre de Moraes depois aí de sofrer o cancelamento do visto após sofrer sanções do presidente Donald Trump, Marco Rubio. O homem pediu para sair, gente, tá? Arregou, foi um arregão, pediu para sair, tá fora do cargo. Eu vou trazer essa notícia bombástica também que explodiu agora em Brasília, gente, tá? O STF tá num desespero, gente, num pânico total, porque parece que não foi só ele que pediu para sair. Calma que eu vou explicar essa bomba gigante que acabou de explodir, gente, tá? Ministro Haddad simplesmente humilhado, gente, tá? Ministro Haddad foi humilhado. Eu faço questão de trazer esse vídeo aqui para todos vocês. E uma outra notícia que o portal de notícias Metrópolis acabou de publicar, gente, tá? Generais reagem a risco de Donald Trump tirar visto do comandante do exército. Vocês lembram que eu trouxe essa notícia ontem para vocês? Que o Donald Trump está preparando uma surpresinha para o comandante do exército indicado pelo Lula da Silva, o Tomás Paiva, que inclusive, né, o Lula acatou a indicação do Moraes, e parece que é esse o motivo pelo fato dele poder receber o cancelamento, dele sofrer, né, essa sanção, cancelamento do visto, porque ele foi indicado pelo Alexandre de Moraes para o Lula ir lá indicar ele. E assim, gente, o governo Trump tá de olho em tudo que tá acontecendo. Inclusive, a equipe de inteligência do governo Trump descobriu que o general Tomás Paiva, indicado pelo Lula, gente, parece que teve muitas reuniões com o ministro Alexandre de Moraes. Assim, gente, o governo Trump não gostou e tá aqui preparando sanção, cancelamento de visto para o comandante do exército indicado pelo Lula, por indicação do Alexandre de Moraes. E a bomba está para explodir a qualquer momento, esse anúncio desse cancelamento do visto. E os generais, gente, tá, das Forças Armadas do Exército estão aqui reagindo, estão furiosos com essa possibilidade do chefe deles ser sancionado pelo governo americano. É outra bomba que eu vou trazer também em todos os detalhes e destaques. E logo de cara eu vou trazer um vídeo para vocês que eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito. É o deputado federal Marcel Van Hatten, gente, rasgou o verbo na CPMI, foi pra cima do careca do INSS e de quebra fez uma revelação bombástica que liga o careca do INSS a Lula da Silva. Gente, eu vou trazer, assista o vídeo completo porque ele faz revelações bombásticas do que ele descobriu, ele guardou para revelar tudo durante a sua fala na CPMI do INSS. Na cara do careca do INSS pode complicar muito a situação de Luiz Inácio Lula da Silva. Vou trazer também esse vídeo para vocês. Além dessas, claro, outras várias informações. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever no canal, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente que tá aí me acompanhando, tá sempre assistindo, mas até hoje não faz parte aqui da nossa família. Então, gente, para você se inscrever aqui é totalmente gratuito, tá? Eu garanto para vocês, não tem um centavo que vai ser cobrado de vocês, não tem boleto, não tem mensalidade, não tem Pix.
E é simples, rápido, fácil, automático. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo. Vai ter a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Clica em cima que automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. E de quebra vai estar ajudando aqui o nosso canal a cumprir essa meta, né? De 2 milhões aí de inscritos, de seguidores. Família, né, gente, tá? Somos uma família muito grande, né? Quase 2 milhões de inscritos aqui no canal. Meu Deus, gente, tá? Eu fico muito orgulhosa de vocês. Então, se inscreve no canal, vem fazer parte aqui da nossa família. Ajuda o canal aí a atingir essa meta de 2 milhões de inscritos aqui no canal. Família, né? Vamos lá, gente. Vocês estão preparados? Tá? Se tiver de pé, senta, pega a pipoca, porque agora o que vocês vão... Próxima informação na tela, gente. É incrível, né? Eu e a Marina Helena e eu, a gente tem sim a mesma linha de pensamento com relação à política. É incrível, porque ontem eu disse exatamente isso e hoje a Marina Helena vem aqui e corrobora com tudo aquilo que eu disse ontem pra vocês, gente, tá? Ex-assessor de Moraes, tá? Dario Duriga, hoje é braço direito de Haddad. Participou de uma estrutura paralela de censura nas eleições de 2022, quando era diretor da Meta no Brasil. E qual é o prêmio que ele ganhou por tudo aquilo, pelos serviços prestados, segundo aqui, né, a comentarista política? Um cargo dentro do governo Lula, mais precisamente dentro da pasta do Fernando Haddad. Isso aqui é um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Gente, que bomba! Quer dizer que o número 2 do Fernando Haddad na Fazenda, o braço direito do Haddad, simplesmente recebeu essa premiação, né? Tanto poder determinar os rumos da nossa economia depois de participar desse gabinete paralelo de censura feito ali durante as eleições. Em 2022, Duriga, na época, era diretor da Meta no Brasil, a dona do Instagram, do Facebook, e participava de uma estrutura paralela e informal de controle e derrubada de conteúdo nas redes sociais, especialmente durante o período eleitoral. Ou seja, ele participava daquelas reuniões em que era decidido o que seria censurado, quais os conteúdos, que perfis seriam derrubados. Ele participou de tudo isso, fez a censura durante as eleições e hoje está comandando a nossa economia. Realmente o Brasil, eu fico me perguntando aqui em que país estamos. Vamos pensar aqui comigo. Imagina se no governo Bolsonaro o Paulo Guedes tivesse como braço direito alguém do gabinete do ódio durante as eleições, essa pessoa tivesse ajudado a decidir que conteúdo derrubar, que perfil derrubar das redes sociais durante as eleições. Daria anulação de eleição, o Guedes já estaria preso. E o Haddad, ninguém vai pedir a cabeça do ministro? Boa pergunta, né? E o Haddad, o que é que vai acontecer com o Haddad? Deixa eu dizer pra vocês, nada, gente, porque de que lado ele está? Ele está do lado das pessoas que, né, contribuíram para que tudo isso acontecesse, gente, tá? Meu Deus do céu. Quando eu tive acesso a essa informação que o Eduardo Talhaferro explodiu lá dentro da Câmara dos Deputados, eu fiquei aterrorizada, gente, com tudo isso que o Eduardo Talhaferro tá revelando. Ou seja, o diretor da Meta, que é aquele, gente, tá? Que derrubava os perfis durante a eleição. Sabe, aquelas postagens que eles não gostavam, aquela crítica que eles não gostavam, ó, isso aqui vai prejudicar o Lula, vamos derrubar esse vídeo, vamos tirar esse vídeo do ar. Era mais ou menos isso que acontecia. Então, esse diretor que participava dessa derrubada de perfis, né, digitais influencers, de jornalistas, de juristas que faziam ali algumas postagens, próprios youtubers, quantos youtubers teve a página derrubada, né, durante a eleição? Tá aí, gente, diretor da Meta, por trás de tudo isso, né? Que segundo a Marina Helena, aquele gabinete paralelo, né? Do Talhaferro, do juiz ali auxiliares, Alexandre de Moraes, né? E depois, o que aconteceu? Uma grande promoção nesse diretor da Meta, conseguiu um cargo que, assim, né? Todo mundo quer um cargo desse. Ou seja, um cara que tá aí hoje é o número 2 da economia do Brasil. Não é qualquer carguinho, não. Ó, eu vou fazer aqui, mas, ó, não é qualquer carguinho que eu quero, não. Tem que ser cargo bom. Número 2. O homem tá aí sendo responsável pela economia do Brasil, que tá pela hora da morte, né? Eu tô chocada, gente. E vocês já viram algum jornalista de esquerda tripudiando em cima disso aqui? Gente, como é o caso aqui, né? Do Moraes envolvido,
todo mundo caladinho. Mas se fosse, né, durante uma era Bolsonaro, era 20 minutos no Fantástico no mínimo. Gente, era 20 minutos no Fantástico no mínimo. Eles estariam se debruçando, descobrindo informações, cavucando, desenterrando vídeos, informações e postagens. Era 20 minutos no Fantástico, no mínimo, depois de uma denúncia dessa. Só que como é Alexandre de Moraes, a coisa muda, né, gente, tá? É só uma opinião. Vamos lá, gente. Doutor Marcília até foi certeiro aqui, né? O descondenado é somente um puxadinho do STF, seria trucidado por Trump no Salão Oval. Ou seja, Trump, né? Se o Lula aceitar o convite do Trump, vocês não têm noção do que o Donald Trump iria fazer com o Lula da Silva. Assistam esse vídeo que vocês vão entender o porquê. O desespero aí, parece que o Lula não quer, tá correndo do Donald Trump. Meu Deus. Veja, não foi um gesto, um afago do Trump, foi um gesto negocial. Foi um gesto de quem num dia deu uma sanção na esposa do Moraes, no outro dia estendeu a mão para negociar. Isso não é um gesto humano, isso é um gesto de um negociador. O Lula ou não entendeu ou fez que não entendeu. E eu duvido ali qual das duas verdades será a mais justa. Mas o ponto é que o Lula, diante disso, ele ficou sem argumento. Porque até então, tudo que ele dizia era: eu tô querendo negociar, ele não quer. Eu tô querendo negociar, ele não quer. Uma coisa meio até infantil, né? Parecia coisa de namorado, de se ela não ligar primeiro, eu também não ligo. E agora ele ficou sem argumento, porque ele foi lá e fez o gesto. Chamou pra mesa. E o Lula agora vai ter que ir. Como é que fica a situação do Lula agora? O Lula não tem como simplesmente virar e falar assim: eu não vou, ele me chamou, mas eu não vou. Como é que ele fica internamente? Não tem como. Como é que ele fica no cenário internacional? Ele vai ter que ir. E para ir, ele vai ter que inventar uma boa desculpa para esse encontro não ser presencial. Porque o chamado foi para o encontro presencial. E se ele for para o encontro presencial, o efeito Zelensky, né, que, enfim, a gente se lembra como o Zelensky foi exposto pelo Trump, e o Trump já fez diversas vezes isso e tem uma habilidade muito grande para voltar a fazer, e o Lula tem ali muita coisa que pode ser exposta ali ao vivo pelo Trump. Então ele está com medo. O Lula está com medo de duas coisas. Primeiro, de ser exposto internacionalmente e segundo, de não ter a moeda negocial que o Trump quer dele. O que o Trump quer negociar não é tarifa. O que o Trump quer negociar é liberdade. E o Lula não tem liberdade para entregar para o Trump, não tem como prometer que nós teremos aqui dentro do Brasil liberdade, porque a nossa liberdade não está na mão do Lula. A nossa liberdade está na mão do STF. O Lula hoje é um puxadinho do STF. Quem manda no país é o STF. Então como é que o Lula vai negociar com uma moeda que não está na mão dele e nem no bolso dele? Está na mão e no bolso do STF, do ministro Moraes, do ministro Gilmar, que são as pessoas responsáveis hoje pelo, vamos dizer, pelo sequestro das liberdades, sobretudo a liberdade de expressão no Brasil, desde 2019. Meu Deus! Não, gente, tem que bater. Não, tem que bater continência. Que belíssimo comentário do Dr. Marcília, que de quebra humilha Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, o Lula na frente do Trump, gente, tá? O Trump vai pedir o quê? Liberdade ao povo brasileiro, liberdade ao pessoal do 8 de janeiro. Só que não depende do Lula. Quem governa o Brasil, na verdade, não é o Lula, é o STF. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso, Flávio Dino. Ou seja, gente, se o Lula estiver tete a tete, frente a frente do Trump, e o Trump exigir liberdade, anistia, né? Volta da democracia plena aqui no Brasil, o que é que o Lula pode dar em troca? Nada. Porque o Lula, segundo o doutor Marcília, é um lambe-botas do STF. É um puxadinho do STF. E quem manda, quem governa o Brasil agora, neste exato momento, é o STF. Alexandre de Moraes e outros ministros do STF. E aí, gente, vocês concordam com o doutor Marcília? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, tá? Vamos lá, gente, tem mais informações. Gente, eu tô chocada com isso aqui. Por quê, gente, tá? O governo Donald Trump, tá? Recentemente, na última segunda-feira, tá? Ele cancelou o visto desse assessor do Moraes, tá? E muito famoso, gente. Participou de muitas audiências. Esse auxiliar aqui agora do Alexandre de Moraes acabou de deixar o gabinete, gente, tá? Lembrando que na última segunda-feira o governo Trump sancionou esse auxiliar do Alexandre de Moraes, do gabinete do Moraes, gente, tá? Esse assessor aqui teve o visto cancelado pelo governo americano, pelo governo Trump, por Donald Trump, por Marco Rubio. Ele teve o seu visto cancelado.
e parece que arregou, não aguentou a pressão. Juiz auxiliar deixa o gabinete de Moraes no STF. Tá aqui, gente, a informação. O juiz Rafael Henrique Janela Tamay Rocha não atua mais como magistrado auxiliar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Isso porque ele deixou o posto no Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira, dia 26. Oeste apurou que Marlon Souza, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, deverá substituir Rocha no STF. Embora a portaria tenha sido publicada hoje pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, ela foi assinada em 15 de setembro. Fontes do STF informaram à coluna que as conversas para a saída de Rocha antecederam a data da elaboração do documento. O nome do Rocha começou a circular com maior frequência no noticiário dessa semana, em virtude de cassação do visto norte-americano dele pelo governo Donald Trump. Ele teve visto cancelado. A decisão do republicano não poupou nem sequer a chefe de gabinete de Moraes no STF, a Cristina Yukiko, né, gente? Está citada no escândalo da Vaza Toga, que ela era uma das responsáveis, né? Ela decidia quem que ia ser preso e não ia ser preso, a depender do que ela encontrava nas redes sociais ali do 8 de janeiro, gente, tá? Então tá aqui. Em janeiro deste ano, em meio ao vazamento da Vaza Toga 1, o ministro dispensou Ayrton Vieira da sua equipe no STF sem tornar o processo público nem fornecer informações sobre as minutas. Lembra do Ayrton Vieira, né, gente? Aquele que disse que não aguentava mais o Alexandre de Moraes, segundo o Talhaferro, né, no áudio que foi aí exposto para o Brasil inteiro. Então, entre fevereiro e março, foi a vez dos juízes auxiliares Rogério Marrom de Castro, Sampaio e André Salomão do Disco, né, deixarem o gabinete do ministro. Tá aí, gente, tá? Os juízes aí abandonando, né, Alexandre de Moraes, gabinete do Moraes. Agora mais uma baixa, tá? Mais um juiz deixou o gabinete do ministro Alexandre de Moraes em meio aí a um bombardeio de sanções aplicadas pelo governo Donald Trump direto dos Estados Unidos, gente, tá? Vamos lá, seguindo aqui com as informações. Agora tem a ver com o indicado do Lula, né? O comandante do Exército, Tomás Paiva, gente, tá? A chapa esquentou, inclusive ontem à noite eu trouxe essa informação de que o Donald Trump está preparando, tá? O governo Trump está preparando o cancelamento do visto também do comandante do Exército, Tomás Paiva, que foi indicado por Lula da Silva. Só que o Lula da Silva atendeu a indicação do Alexandre de Moraes. Parece que foi o Moraes que indicou o Tomás Paiva e o Lula acatou ali a indicação e o indicou para esse cargo tão importante no Brasil. E assim, gente, tá aqui. O Exército tá reagindo aqui à possibilidade dessa sanção ser anunciada a qualquer momento. Após a coluna Paulo Capelli revelar que os Estados Unidos estudam revogar o visto do comandante do Exército, Tomás Ribeiro Paiva, o adido militar brasileiro em Washington, o general Maurício Vieira Gama, né, e o representante do Brasil no US Command, general Flávio Moreira Matias, consultaram militares americanos sobre o caso. Eles viram aqui o colunista Paulo Capelli dando a notícia e foi lá consultar se realmente isso tinha possibilidade de acontecer. A revogação do visto Tomás Paiva passou a ser discutida pelos Estados Unidos como forma de sanção, com base na tese de que o general teria sido indicado ao posto por Alexandre de Moraes e garantiria respaldo na cúpula militar a decisões do ministro do STF. O Departamento de Estado americano mapeou, gente, a equipe de inteligência do governo de Donald Trump, gente, tá? É de dar inveja em qualquer líder mundial. Eles conseguiram informações e mapearam reuniões entre Moraes e o general Tomás. A possível perda do visto é avaliada por Washington no âmbito de um novo pacote de sanções que inclui também integrantes da Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que vem recentemente sendo divulgado aqui. Agentes da Polícia Federal e Ministério Público pode ter o visto cancelado a qualquer momento pelo governo Trump, está sendo, né, organizado, analisado, e grande risco do general indicado pelo Moraes, para o Lula, né, indicar, também ser sancionado. E, inclusive, a equipe de inteligência dos Estados Unidos mapeou reuniões entre o general Paiva, esse que está aqui na sua tela, com o ministro Alexandre de Moraes. Então, o governo americano acha que o general Paiva está dando respaldo, proteção para o Alexandre de Moraes nas suas decisões. Aí, o grosso vai entrar, né? Como diz o próprio Lula. Tá aqui, gente, tá? Agora, deixa eu trazer aqui para vocês uma notícia de prisão. E eu acho que muitos de vocês vão gostar.
porque, segundo informações, este homem, esse advogado que está aparecendo aqui, que tem uma vida de luxo sem precedentes nas redes sociais, que eu nunca vi igual. Parece um cara da realeza, parece um príncipe árabe, parece uma coisa desse tipo, gente. A vida desse homem é um luxo sem precedentes. E parece que ele está envolvido até o pescoço na roubalheira dos velhinhos do INSS. E ó, vejam só a notícia que acabou de ser confirmada. CPMI do INSS pede prisão preventiva de Nelson Williams, gente, tá? Que foi lá, fez, né, deu depoimento lá na Câmara dos Deputados, lá na comissão, na CPMI, e em alguns momentos debochou da cara ali dos parlamentares, né, gente? Tá? Aquela risadinha. Muita gente não gostou, tá? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional do INSS aprovou nesta quinta-feira um requerimento de prisão preventiva do advogado Nelson Williams, cujo escritório fez pagamentos milionários ao empresário Maurício Camisotti, investigado no escândalo dos descontos indevidos contra os aposentados e pensionistas. Isto não significa, no entanto, que o requerimento tem efeito imediato, ainda precisa ser analisado pela Polícia Federal, que já se manifestou a favor, embora o pedido tenha sido negado monocraticamente pelo ministro André Mendonça, do STF. No pedido feito pelo deputado Rogério Correia, do PT, gente, ó, no pedido feito pelo deputado Rogério Correia, do PT, ele afirma que há veemente indícios de materialidade e autoria em face de Nelson Williams. Então aqui, gente, é gente do PT que está pedindo aqui a prisão, ó. A manutenção da liberdade de Nelson Williams compromete a ordem pública, ameaça a instituição criminal, uma vez que há indícios de intimidação de testemunhas e ocultação de bens, e coloca em risco a aplicação da lei penal, considerando o poder econômico e político do detém. Diz trecho do requerimento. Nelson Williams é dono de um grande escritório de advocacia, parece que é o maior da América Latina, gente, para vocês terem noção da grandiosidade do poder desse homem. O escritório de advocacia dele parece que é o maior da América Latina, espalhado em todos os estados, vários municípios, é um baita de um escritório. Movimenta bilhões, tá? E Nelson Williams é dono de um grande escritório de advocacia, conhecido por mostrar uma rotina de luxo nas redes sociais, exibindo mansão, avião, carros de luxo, viagens, fora aquele iate, né, gente, que ele sempre mostra nas redes sociais. Apesar de ser advogado de Camisotti, de empresas e de uma associação ligada ao empresário, foi Williams quem fez os repasses ao cliente como pessoa física ou por meio de uma banca de advocacia. Além das transações milionárias apontadas pelo COAF, outro negócio envolvendo mansões em uma das regiões com o metro quadrado mais caro de São Paulo une Camisotti e Williams. Em novembro de 2020, o empresário adquiriu por 22 milhões uma mansão no Jardim Europa, bairro nobre paulistano, que depois se tornaria Jardim da Mansão de Nelson Williams. Tem que ter muito dinheiro para fazer isso, né? Imagina você que está do outro lado aí me assistindo. Você tem coragem? Você compra uma mansão, uma baita mansão de 22 milhões de reais. Aí você vai lá, manda o trator, derruba tudo, tira aquela mansão, tá? Lembrando que parece que não foi passar para o nome dele, tá? Ele comprou, mas não passou para o nome dele. Por que será que não passou para o nome dele? Quem não deve, não teme, né? Aí o cara foi lá, derrubou a casa e fez um jardim. Um jardim de 22 milhões de reais. Assim, gente, nesse angu eu acho que tem um caroço gigante e a CPMI tá chegando muito perto. Então tá aí, pedido de prisão contra o Nelson Williams, um dos homens mais ricos do Brasil. Gente, a vida de luxo desse homem, eu tava vendo a rede social desse homem, da família. Da onde que vem tanto dinheiro para aquele tanto de luxo? Nem a família real da Inglaterra tem aquele luxo todo. Gente, é muito. Vinhos de 50 mil reais. Tem vinho de 200 mil reais. Relógio, gente, de R$500 milhão. Da onde que veio tanto dinheiro? Assistir é simplesmente espetacular. É o deputado federal Marcel Van Hatten indo pra cima do careca do INSS, jogando muitas verdades, lavando a alma do povo brasileiro, disse muitas verdades, rasgou o verbo, foi pra cima e de quebra, tá? Durante a sua fala,
ele fez aqui, gente, uma acusação, uma denúncia, uma revelação bombástica sobre o envolvimento do careca do INSS com Luiz Inácio Lula da Silva. Agora deu para entender o desespero do Lula, né, com essa CPMI. Vocês vão entender, só assistam. E entre 2023 e 2024, essa mesma Arpar recebeu 49 milhões de reais dos grupos do Careca. Me perdoa. Os grupos do Careca mandaram 49 milhões para a Arpar, que mandou 3 milhões para o ex-chefe de gabinete do Davi Alcolumbre. E é isso que a gente precisa achar. Até para chegar aí a cereja do bolo no capo de Tuticap, que tá aqui, ó. Lula. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, investigado nesse escândalo do INSS. Como o senhor diz que é empresário, tem várias empresas, é empreendedor, eu queria saber se antes de entrar nesse ramo do INSS, de atendimento a beneficiários, o senhor tomou alguma precaução para evitar chegar no momento que o senhor está aqui, porque nós sabemos que o INSS, desde que o INSS existe, é alvo de denúncias de corrupção. O senhor em algum momento teve algum ato de precaução para que suas empresas não pudessem participar de um esquema de corrupção? Deputado Marcelo, eu faço questão aqui de reiterar sempre. No mundo privado, quando você está em busca de clientes com... Sim ou não? O quê? Sim ou não? O senhor tomou alguma atitude antes para poder se precaver de eventualmente participar de esquema de corrupção, mesmo que involuntariamente? Sim ou não? Eu nunca participei disso. Nunca participei disso. Ok. Sim ou não? O senhor tomou precaução ou não? O senhor não vai responder. Quando o senhor pela primeira vez ouviu falar de descontos indevidos no INSS? Desde todas as reportagens que circulam aí há décadas sobre isso. Não, mas quando foi a primeira vez que o senhor viu isso acontecer? Quando foi o primeiro conhecimento que o senhor teve sobre descontos indevidos especificamente, não sobre outro tipo de corrupção no INSS? Não. Os descontos indevidos não estão aí na nível de vazamento de informação. Há quanto tempo? Quando foi a primeira vez? Operação sem desconto. Abril deste ano apenas. Ok. No call center nunca veio uma reclamação sobre isso na sua empresa de call center? Descontos indevidos na reclamação. Essa pergunta, sim, isso aí é a prestação de serviço. E o senhor tomou alguma providência em relação a isso? Avisou alguma autoridade de que estavam sendo feitos descontos indevidos quando o senhor soube disso por meio do call center da sua empresa? O senhor sabe que no ACT... Sim ou não? Não vai responder mais. Essa maneira não responde mais. Aí se tentar, o senhor não responde. Sim ou não? O senhor tomou alguma atitude quando soube dessas... Senhor presidente, vou pedir para recompor o tempo. Excelência, ele não está se predispondo a responder as perguntas de Vossa Excelência. Então responda se o senhor tomou sem dizer sim ou não. O senhor tomou providência ou não? De uma forma bem objetiva. Quando soube. Não tem perdão. Não tem perdão o quê, doutor? O doutor está dizendo aqui que não tem perdão, senhor presidente. Para mim não tem perdão roubar de aposentado. Eu concordo com o relator, tem que ter prisão perpétua, talvez até pena de morte. Não tem perdão o quê, doutor? O senhor não pode interromper a minha inquirição? Não, o senhor está desrespeitando essa comissão. Não tem perdão o quê? Eu vou fazer perguntas? Eu estou fazendo perguntas. Senhor presidente, eu peço por gentileza que o senhor recomponha o meu tempo e que eu possa me dirigir ao investigado. Excelência, eu vou recompor o tempo, mas o investigado já disse que não vai responder as perguntas e não há como forçá-lo a isso. Vossa Excelência põe os 10 minutos novamente para o deputado Marcelo Marratti. Vamos lá, senhor presidente. Ele responde se quer, mas eu vou continuar fazendo perguntas. Pois bem, ele disse que não tomou atitudes em relação ao que veio no call center das suas empresas, que aliás me parece que não são empresas, aliás não são CNPJs para lavar dinheiro. Não dá nem para chamar de empresário, é lobista para não dizer outra coisa muito pior. A primeira matéria do Metrópolis, tratando da Ambev, senhor careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, aliás, um desrespeito com esse relator, o senhor não tem respondido suas perguntas. Respeito e medo, porque o relator tem feito um ótimo trabalho e o senhor já ia se enrolar de saída. A Ambev foi acusada já em dezembro de 2023, senhor presidente, de ter... senhor presidente, eu não vou conseguir continuar. Não, só um instantinho. O advogado vamos aguardar. Suspenda o tempo, deputado Marcelo Marratti, por favor. Insistir no depoimento de quem opta pelo silêncio é crime de abuso de autoridade. Não, mas excelência, vamos falar no microfone para ficar nos autos aqui, ok? O parlamentar tem direito às perguntas e não será respondido não será forçado. Isso aí ninguém vai forçá-lo a responder. Mas o parlamentar tem direito, como teve o relator. Deixa eu só dizer uma coisa. A lei do abuso de autoridade é clara. Insistir no depoimento de quem opta pelo silêncio, sobretudo valorando e constrangendo o depoente, configura crime de abuso de autoridade. Está na lei. Só olha a lei, está aqui. A lei 13.869. Configura abuso de autoridade. Senhor presidente, só um instante, deixa o advogado se manifestar. Configura crime de abuso de autoridade. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Configura crime de abuso de autoridade. Então, Vossa Excelência, como presidente, não pode permitir que o parlamentar valore a conduta, adjetive o depoente e ele em silêncio. Então, isso é uma provocação para ver se o interrogando resolve falar. Isso não vai funcionar aqui comigo. Pois não, excelência. Muito obrigado pela manifestação, mas há aqui uma imunidade parlamentar que precisa ser respeitada. O deputado tem direito às perguntas e o depoente não responder. Com a palavra, deputado Marcelo Marratti. Perfeito, senhor presidente. Senhores, por favor, questão superada, por favor. Até porque aqui estamos no parlamento e nós temos o direito de fazer
a nossa inquirição da forma como a gente entender melhor. Portanto, com todo o respeito ao doutor que está aqui, e com todo respeito à mesa, continuo fazendo aqui minha inquirição, mesmo que o depoente decida, lamentavelmente, ficar em silêncio. A Ambec, em 2023, na matéria de Luiz Vassalo, repito o que disse, já foi alvo de denúncias e, pelo que se percebe, o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, nada fez para avisar as autoridades daquilo que tinha saído na imprensa para tentar, então, quem sabe, resolver o assunto. E sabe por quê, senhor presidente? Porque nós percebemos que ele tem aqui caído em contradição desde o início. Ele assinou procurações, ele foi procurador, sim, inclusive da própria Ambec. Aqui nós temos a matéria farra do INSS, do mesmo senhor Luiz Vassalo, em que se percebe que foi feita uma procuração para Antunes pela faxineira Maria Inês Batista de Almeida, em 2023, que era presidente da Ambec, era faxineira, sabe de quem, senhor presidente? Das empresas do Maurício Camisotti. Depois, senhor presidente, Rafaela Stefanes Farias, ela criou esse documento, então os metadados dela, isso também é a matéria do Metrópolis, fazendo outra procuração, como outorgado o mesmo careca, Antônio Carlos Camilo Antunes, dando poderes especiais específicos junto ao INSS para a Associação de Aposentados Mutualistas de Benefícios Coletivos. Senhor presidente, senhor relator, sabe quem é Rafaela Stefanes Farias? Sabe quem ela é? Ela é advogada desde 2022 até hoje da Rede Mais Saúde, que é a empresa, sabe de quem? Do filho do Maurício Camisotti. E aí eu queria fazer uma pergunta, pena que vai ser retórica pelo visto, ao senhor careca do INSS, que diz que não é careca do INSS. Eu queria fazer uma pergunta, ainda que fosse retórica para ele, sobre a sua relação com o Maurício Camisotti. Afinal, era uma relação de concorrência ou de parceria? Se o senhor pudesse me responder isso, eu agradeço, porque o senhor disse que é de concorrência, mas depois parece que é de parceria. Se o senhor não quiser responder, ótimo, porque aqui o que se percebe, senhor presidente, é que é uma relação de cumplicidade. É cúmplice Maurício Camisotti do careca do INSS. E sabe por quê? Porque se percebe que ele está envolvido em uma série de outros casos de transferências de recursos entre empresas, procurações e assim por diante. É importante lembrar, aproveitando a pergunta do senador Sérgio Moro, que a Curitiba Consultoria em Serviços Médicos, que fez cartilhas sobre serviços médicos para aplicativos, é da senhora Thaisa Hoffmann, que é companheira de Virgílio Filho, que era o procurador do INSS que foi afastado pela operação. Então, senhor careca do INSS, eu gostaria de saber, senhor Camilo, eu vou continuar, inclusive, chamando de Antônio Carlos Camilo Antunes. Eu queria saber sobre essa Curitiba Consultoria, se era muito coincidência, se era só essa empresa da esposa do procurador do INSS que podia oferecer serviço de tantas empresas que tem no Brasil, só essa podia oferecer esse serviço, senhor presidente? Que coincidência que essa que recebeu 7 milhões de reais do careca do INSS, que agora ficou calado, decidiu não responder mais, que percebeu que as perguntas começaram a complicá-lo, até porque ele escorregou antes quando perguntaram com quem ele tinha contato na Curitiba, ele falou Virgílio e passou depois a falar da Thaisa, que é a esposa do Virgílio. Ele se entregou aqui e eu queria dar uma oportunidade até de ele corrigir a informação categoricamente, mas pelo visto ele não quer fazer isso. E aí, senhor presidente, outra contradição que ele tem feito, porque o que a gente vê aqui é que são empresas não, são só CNPJs para lavagem de dinheiro, certo? Várias empresas ligadas a Maurício Camisotti, que não é nem concorrente, nem parceiro, é cúmplice, empresas ligadas à família do senhor Virgílio, ex-procurador do INSS, e até o Eric Fidelis, filho do André Fidelis, que era diretor de benefício do INSS. Pois bem, aí ele chega aqui e diz, não tenho relação governamental, minha empresa não trabalha com governos. Concordo com o seu Zé Trovão. Essa foto aqui, mostrada pelo relator da CPI, Gaspar, mostra exatamente o oposto. Ninguém chega assim numa reunião no dia 13 de janeiro, no início do governo Lula, para sentar com o secretário executivo, hoje ministro da Previdência, para fazer uma conversa de comadre. Na verdade, ele disse que foi convidado por esse senhor aqui, que é Leandro Chaves, sabe de quem ele é assessor? É assessor do deputado estadual Zé Queiroz, que é pai do atual ministro da Previdência, Volney Queiroz. E aí ele diz que não tem relação com política e tal, mas que pena que eu não posso mais perguntar para ele, mas o careca do INSS, de acordo com o Metrópolis, mandou vender o carro de um aliado de um senador do PDT. E na página 3 dessa matéria impressa aqui, diz que esse carro estava em nome desse Gustavo Gaspar, que o PT do Lula que votou contra quebrar o sigilo e convocá-lo hoje. Hoje o PT e a base do governo Lula votou contra. Esse Passat que era para vender estava, sabe onde estacionado, senhor presidente? Na empresa BSB Consulting, na Brasília, que ele acabou de admitir que é dele. A empresa do Gaspar, que foi assessor de quem? Do Volney, o mesmo senador da República do PDT, do mesmo partido do ministro da Previdência, Volney Queiroz do Lula, que viaja no mesmo jatinho do Eric Marinho. E na página 3 dessa matéria nós vemos as fotos do senador Weverton, que viaja no mesmo jatinho, do advogado, depois da operação sem desconto constituído pelo senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, ou seja, advogado dele também. Eles vão no mesmo jatinho e ele diz que não tem relação com o governo. Tá aqui o advogado que o defendeu depois da operação sem desconto, ex-assessor do Weverton, do lado do seu chefe. Mas não é só aqui, é lá no Maranhão também. Tem uma compra de um jet ski que, segundo o prefeito da cidade, Presidente Dutra,
O prefeito que foi telefonado, teve uma ligação feita pelo jornalista do Estadão, o prefeito disse que os 100 mil reais que o Careca passou a Silvio Emílio Silva, seu secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, em julho de 2024, foi para comprar o quê? Um jet ski, senhor presidente. Tá aqui, ó, de novo, tá aí o Silvio, o Everton, demonstrando que a conexão política é óbvia. E aí ele diz que foi o filho dele, eu queria dar a oportunidade dele responder, para saber o que o filho dele, afinal de contas, foi fazer no shopping do Pia 21, porque ele diz que o filho, por acaso, foi lá e daí viu os carros que são atípicos. Só que o próprio Careca do INSS tem Porsche, tem Mercedes, aliás, tem uma Porsche que ainda não foi recolhida pela Polícia Federal, tem 11 carros, e eu queria saber onde estão, senhor Careca, porque ainda não apareceram esses 11 carros, não foram ainda bloqueados pela Polícia Federal. E ele acha que vai nos enganar aqui, dizendo que o filho dele estava curioso para ver as Ferraris no mesmo dia, depois da operação da Polícia Federal, porque qualquer pessoa se espanta em ver uma Ferrari, quando ele tem 11 carros de luxo que a polícia ainda não apreendeu, fora os que já apreendeu, inclusive alguns Porsches. E aí, senhor presidente, fala que não tem relação com política, mas ó, Paulo Boldens, que foi ex-chefe de gabinete da Alcolumbre, que hoje ganha 31 mil reais num cargo remunerado aqui no Senado da República, recebeu 3 milhões de reais de outra empresa do grupo do Careca, a Arpar Participação em Empreendimentos, que entre 2023 e 2024, essa mesma Arpar recebeu 49 milhões de reais dos grupos do Careca. Me perdoa. Os grupos do Careca mandaram 49 milhões para a Arpar, que mandou 3 milhões para o ex-chefe de gabinete do Davi Alcolumbre. Mas ele não tem relação com o político. E é isso que a gente precisa achar. Até para chegar aí a cereja do bolo no capo de Tuticap, que tá aqui, ó. Lula. Eu queria tanto perguntar, não vou poder, se ele conhece, claro que conhece, a senhora Roberta Luxinger, com quem ele teve uma lobista, amiga do Lula, concorreu a deputada federal pela esquerda. Eles estiveram 4 vezes no Ministério da Saúde, das quais 3 só foram descobertas por lei de acesso à informação, vendendo serviços de empresas médicas, de fachada, eu imagino, talvez não, junto com o ouro cannabis dele, mas ele não quis admitir essas coisas e por isso ele foi com medo das perguntas do relator. E por fim, senhor presidente, eu acho que ele tem que ter sim uma cariação com o Elicon, mas melhor ainda vai ser com o Rubens e com o Milton, que estiveram aqui semana passada. Porque eu quero essa cariação, senhor presidente, porque agora ele tá botando a culpa no contador. Ah, quem sabe isso foi um problema de contador. O senhor Milton veio aqui, senhor Careca, e disse para todos nós que no momento que viu que não tinha transparência nos negócios, no momento que ele percebeu que o senhor estava pedindo coisas que não deveria, houve uma desavença e o senhor o trocou. Eu queria tanto saber que desavença foi essa. Para concluir, senhor presidente, Pois não, a gente viu desde isso aqui, só então, uma pessoa muito fria, inteligente sim, mas eu queria dizer até por conta do roubo hediondo que foi cometido. Só uma pessoa fria desse jeito, só uma pessoa fria que se manifesta dessa maneira, até se cala diante de perguntas agora, que achou que estava abafando até momentos atrás, pode cometer esse crime hediondo contra aposentados, roubando de velhinhos e deficientes físicos, e hoje fazer de conta... Excelência, por favor. Eu espero, senhor presidente, que justiça seja feita, senhor Careca do INSS, o senhor pague por todos os crimes que cometeu. Muito obrigado, senhor Obrigado, presidente. Excelência. Gente, aqui todos os velhinhos, né, que sofreram com esses roubos estratosféricos, é tanto dinheiro, né, gente, tá? Meu Deus, gente, dinheiro de velhinho sendo utilizado para comprar Ferrari, Porsches, jet ski de 100 mil reais, maletas de dinheiro, né, segundo aí matérias jornalistas, sendo enviadas para o exterior, paraíso fiscal. Assim, gente, tem que ser muito cruel e muito perverso, gente, para roubar de velhinhos. E nem esconde, né, gente? Ah, você tem ligação com membros do governo, gente. Mas contra fatos não há argumentos, é uma frase que eu sempre utilizo, porque além de fazer pergunta, o Marcelo Bonrata sabia que ele não iria responder, porque eles são covardes, né, gente, tá? São criminosos covardes, não iria responder. O próprio Marcelo Bonrata fazia pergunta e fazia questão de trazer a resposta em matérias jornalísticas, com fotos e tudo mais, gente, para que o Brasil inteiro saiba a podridão, gente, a quantidade é muito dinheiro, 49 milhões, gente, é dinheiro demais, né? Parlamentar envolvido, 3 milhões enviado para assessor de parlamentar, ou sei lá, gente envolvida com parlamentar, gente, é uma podridão sem precedentes isso aqui. Quando eu tive acesso a esse vídeo, eu vim correndo trazer para vocês. E eu vou ser muito sincera e honesta com vocês, gente, tá? O Brasil inteiro não aceita menos do que prisão para o Careca do INSS. Tá muito mais do que evidente toda a roubalheira, né, toda a corrupção que aconteceu. E ele é o chefe mor, né? Parece que é o chefe mor aí da turma.